Vamos mergulhar hoje em um dos textos mais influentes e, vamos combinar, um dos mais incompreendidos da história da humanidade, a Bíblia. Todo mundo já viu esse livro por aí, numa estante, num hotel, ou pelo menos já ouviu falar dele. Mas o que ele é de verdade? A resposta, olha, talvez seja uma surpresa. Porque a grande sacada é essa. Não é um livro só. E essa é a ideia principal que vai guiar a nossa conversa de hoje. A própria palavra Bíblia já dá a dica. Ela vem do grego tá Bíblia, que significa, olha só, os livros, no plural. Então o jeito certo de pensar nela é como se fosse uma biblioteca. Isso mesmo, uma coleção de textos de vários autores, escritos em épocas totalmente diferentes ao longo de uns 1500 anos. Certo, vamos explorar isso melhor. Ok, então se a gente está falando de uma biblioteca, como é que ela se organiza por dentro? Bom, como toda boa biblioteca, ela tem uma estrutura, dividida em duas grandes alas, digamos assim. A primeira ala é o Antigo Testamento, que também é chamado de Escrituras Hebraicas. E lá dentro a gente encontra umas prateleiras bem definidas com gêneros literários diferentes. Tem o Pentateuco, que são os livros da lei, os livros históricos, os poéticos e de sabedoria e, por fim, os livros proféticos. O que essa parte conta, basicamente, é a história da formação do povo de Israel. Fala sobre suas monarquias, o período do exílio, e no meio disso tudo ainda reúne uma coleção imensa de poesia, pensamentos sobre a vida e mensagens dos profetas. Beleza, agora vamos andar para a segunda ala dessa biblioteca, o Novo Testamento. Ele também tem a sua própria organização. Começa com os evangelhos, depois vem o livro de Atos dos Apóstolos, aí temos as epístolas, que na verdade são cartas, e fecha com o livro do Apocalipse. Aqui, o foco da conversa muda e muda bastante. Essa parte toda é dedicada à vida e aos ensinamentos de Jesus Cristo e a como a igreja cristã começou a se formar e se espalhar pelo mundo. Tá, mas como é que essa biblioteca foi montada ao longo de tanto tempo? Como é que um monte de pergaminhos antigos virou o que a gente conhece hoje como as Escrituras? Para começar, vamos falar dos idiomas originais. O Antigo Testamento foi escrito, na sua maior parte, em hebraico, com uns trechinhos em aramaico. Já o Novo Testamento foi todo escrito em grego koiné, que era tipo a língua universal daquela região do Mediterrâneo na época. Essa linha do tempo ajuda a gente a ter uma noção da imensidão de tempo de que estamos falando. Pensa só, os textos mais antigos do Velho Testamento começaram a ser escritos lá por 1200 a.C. Milênios depois, já no primeiro século depois de Cristo, é que os livros do Novo Testamento foram escritos. E o processo para decidir quais livros entrariam na lista oficial, o que a gente chama de canonização, foi aos poucos, levando ainda mais alguns séculos. E aqui tem um ponto que é fundamental entender. Muita gente acha que os concílios da igreja simplesmente inventaram a lista de livros, mas não foi bem assim. Na verdade, o que eles fizeram foi reconhecer, de forma oficial, os livros que as comunidades de fé já usavam e aceitavam como sagrados há muito, muito tempo. Isso tudo nos leva a uma pergunta bem interessante. Se é uma biblioteca, quer dizer que todas as edições dela têm a mesma coleção de livros? A resposta é não. É bem curioso quando a gente olha os números. A Bíblia judaica, o Tanakh, tem 24 livros. A protestante, 66. A católica, 73. E a ortodoxa pode ter até mais. Mas por que essa diferença toda? O principal motivo é que algumas tradições incluem um conjunto de textos que foram escritos ali no período entre o Antigo e o Novo Testamento, e outras não. E a história de como esses textos chegaram até nós é, uau, fascinante. Descobertas como a dos manuscritos do Mar Morto, por exemplo, nos deram cópias em hebraico que são inacreditavelmente antigas. E traduções históricas, como a Vulgata, que foi feita para o latim, foram essenciais para espalhar esses textos pelo Ocidente. Dentro do pensamento cristão, é muito comum enxergar a história inteira contada na Bíblia como uma grande peça de 4 atos. Começa com a criação, depois vem a queda da humanidade, seguida pela redenção e, no final, a restauração de tudo. Agora vamos dar um salto no tempo para um momento que mudou tudo. Por volta de 1455, a Bíblia se tornou o primeiro grande livro impresso com a prensa de tipos móveis de Johannes Gutenberg. Foi uma revolução que democratizou o acesso à informação para sempre. E o legado dessa impressão é absurdo. Hoje, a Bíblia inteira ou em partes já foi traduzida para mais de 3.000 idiomas. Isso faz dela o livro mais traduzido e, de longe, o mais distribuído de toda a história. E, para fechar, uma curiosidade que muita gente não sabe. Sabe aquela divisão em capítulos e versículos que a gente usa o tempo todo para achar uma passagem?
Pois é, ela não existia nos originais. Os capítulos só foram adicionados lá no século XIII e os números dos versículos, como conhecemos, só foram padronizados no século XVI para facilitar os estudos. Então, o que a gente tem, no final das contas, é isso. Uma biblioteca construída ao longo de milênios, que moldou civilizações, inspirou arte e até hoje provoca debates e alimenta a fé de bilhões de pessoas. A pergunta que fica no ar é: como é que a história contida nessa coleção de livros vai ser lida e interpretada pelas próximas gerações?